Abram comigo as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O elemento que segue o pensamento é a fé, que nos permite alcançar a espiritualidade da quarta dimensão. Se deixarmos que a palavra de Deus preencha totalmente o nosso pensamento, terá chegado o momento de crer. A linguagem da quarta dimensão é como os vestígios deixados pela fé. Em certo sentido, essa linguagem não é outra coisa senão a linguagem da fé. Como podemos definir fé? Meus irmãos, em síntese, a fé é uma questão de decisão. A fé não se origina de fora para dentro. Ela é uma decisão do coração. Crer ou não crer, essa é a questão. Veja essa história que vou lhes contar com bastante atenção. Faz muito tempo, num edifício de 5 andares, o 4º andar era ocupado por uma igreja e o 5º andar por um bar. Aos domingos pela manhã não havia problemas, mas aos domingos e quartas-feiras à noite surgiam as dificuldades. Isso prejudicava a igreja que iniciara havia pouco tempo o seu ministério ali. Enquanto cantavam louvores, ouvia-se um ruído acelerado no andar de cima. Em consequência, os membros da igreja sentiam-se aborrecidos. Na ânsia de resolver o problema, o pastor decidiu orar durante 1 mês para pedir que Deus acabasse com aquele bar. Depois de 25 dias de oração, houve um incêndio no edifício. Somente o bar foi atingido pelo fogo. Na igreja, nada se queimou, nem sequer uma cortina. Ao ouvir que o pastor havia orado para que o bar desaparecesse, o dono denunciou a polícia. O pastor foi chamado para depor. O policial o interrogou. Pastor, é verdade que o bar foi incendiado por suas orações? O pastor respondeu: é verdade que estive orando para que o bar desaparecesse. Entretanto, não creio que isso tenha acontecido por minhas orações. O Senhor realmente crê que o incêndio ocorreu pelo poder de minhas orações? O policial contestou: Pastor, que estranho. O dono do bar crê no poder da oração, mas o Senhor não crê. Depois de um certo tempo, a investigação foi concluída com a seguinte frase: caso indefinido. Dificilmente o bar teria incendiado pelas orações desse pastor de fé tão pequena. O motivo mais importante de não recebermos respostas para as nossas orações é a falta de fé. Podemos fazer muitas orações, como no caso desse pastor, mas oramos com uma fé muito pequena. A proclamação do Evangelho sem a fé é uma inutilidade. Certamente, devemos crer que nossas orações são respondidas por Deus e, pela fé, devemos proclamar isso. Da mesma forma, as palavras que saem da nossa boca operarão com extraordinário poder se apenas cremos na palavra de Deus e proclamarmos a nossa confiança nele. Ao assistir a reprise de uma partida de futebol, os telespectadores não se sentem ansiosos, mesmo que seu time esteja enfrentando dificuldades ou que o marcador indique que ele está perdendo. Durante a Copa do Mundo de Futebol em 2002, os coreanos criticaram e insultaram o jogador Han Jung, um atacante, dizendo: é melhor que você se mate. Tira-no do campo.
Isso aconteceu porque ele errou um pênalti na partida pelas oitavas de finais. Os que viram a reprise, entretanto, não insultaram Han, por saberem que o time nacional finalmente havia vencido. O motivo da arrogância e dos gracejos com os amigos, mesmo nas situações em que o time nacional não fora tão bem, era aqueles coreanos saberem que já haviam ganhado a partida. O que falamos com a boca fundamenta-se na fé que temos em nosso coração. No entanto, falando francamente, o homem custa crer nas promessas de Deus. Sobretudo, quando ele mergulha na realidade e nas circunstâncias, não consegue ver Deus. Os olhos de Deus estavam vendo como o povo de Israel havia entrado na terra de Canaã, terra que manava leite e mel, e o louvava com alegria e felicidade. A cena era tão clara para Deus como quando se vê um filme pela segunda vez. Mas, entretanto, o povo de Israel não podia ver com os próprios olhos. Em Êxodo 6:9, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Os israelitas queixavam-se e murmuravam por causa da sua incredulidade e a falta de fé. Contudo, ao tirá-los da terra do Egito, Deus lhes prometera: eu os guiarei até a terra onde mana leite e mel. Assim, as batalhas que os israelitas deviam enfrentar contra os 7 povos eram batalhas ganhas. A promessa de Deus significava também que ele solucionaria tudo o que viesse a interferir no cumprimento daquilo que havia assegurado fazer àquele povo. Sair do Egito e entrar na terra onde manava leite e mel era uma questão de experimentar, na própria carne, tudo o que Deus havia pré-estabelecido para o povo de Israel. Certamente, as promessas do Deus Todo-Poderoso se cumprem. Em Isaías 55, nos versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. Isso quer dizer que a palavra e a promessa de Deus se cumprirão, custe o que custar. As adversidades e os obstáculos enfrentados na vida não são mais que um acontecimento que precisamos experimentar novamente, por ser uma batalha já vencida por Deus. Por isso mesmo, não há razão para o temor ou ansiedade. Deus nos diz claramente que o fato diante de nós é uma batalha que já foi vencida. Isso quer dizer que a palavra de Deus e a promessa de Deus se cumprirão, custe o que custar. As adversidades, os obstáculos que enfrentamos na vida não são mais que um acontecimento que precisamos experimentar novamente, por ser uma batalha já vencida por Deus. Por isso mesmo, não há razão para o temor ou ansiedade. Deus nos diz claramente que o fato diante de nós é uma batalha que já foi vencida. Então a pergunta nessa noite é: o que é a fé? É a atitude de se manter firme por saber qual será o resultado final da partida. Apesar das infrações do rival, o homem de fé mantém-se firme, porque sabe que essas faltas não podem provocar uma mudança no marcador de pontos. O homem de fé não se importa se um erro foi cometido ou se foi marcado um gol contra.
Não desanima, porque sabe que o marcador se reverterá imediatamente. Assim, as circunstâncias adversas e negativas fazem que o homem de fé sinta correr em seu corpo mais adrenalina, por saber que a situação será revertida. O homem que não tem fé permanece ansioso, mesmo que o marcador de pontos esteja a seu favor. Sua falta de fé impede que a verdade seja ouvida, e ele murmura: estou sempre sozinho em meio às dificuldades. Em meio aos conflitos, não tenho para onde ir. Não há saída para mim. Sinto-me muito mal. Entretanto, Deus, que é obrigado a assistir essa situação, sente-se pior que o próprio homem. Meus irmãos, pense em um avião. Por mais que o passageiro seja capaz de correr 100 metros em 9 segundos descida, vou correr para o lado oposto à rota deste avião. E faça todo o esforço, correndo dentro do avião, terminará chegando ao mesmo destino da aeronave. Nada pode interferir no plano e no propósito de Deus para seus filhos. Por mais que a vida se torne obscura e não se encontre saída para o futuro, chegando-se a ponto de exclamar: basta, não posso mais. Nada poderá alterar o plano agradável de Deus para os cristãos. Mesmo que os obstáculos pareçam uma muralha indestrutível, não poderão mudar o processo do perfeito plano de Deus para nós. É fundamental que você tenha esse tipo de fé. Ainda que as circunstâncias sejam obscuras, seus olhos não vejam coisa nenhuma e suas mãos não tenham nenhuma evidência à vista. Ao final você poderá ver a luz, se tão somente tiver fé, por meio do qual ganhará a batalha. Isso é possível porque, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo tomou sobre si a nossa maldição, o nosso fracasso e frustração, a nossa aflição e o nosso sofrimento na cruz do Calvário, tendo sido ali crucificado. Temos uma vida de vitória, porque há 2000 anos atrás, Jesus Cristo venceu o mundo na cruz do Calvário. Se você viu com seus olhos espirituais que sua vida repousa na promessa da vitória, este é o momento de alcançar essa vitória e receber a bênção de Deus por meio da confissão da linguagem da fé. Essa confissão tem o poder de desfazer o abismo que possa haver entre nossa realidade e a promessa divina. Quem crer na vitória e na promessa de Deus tem de mudar sua maneira de falar. O fato de proclamar a promessa divina atrai a bênção de Deus. Esse é o segredo da prosperidade. Deus é um Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Os olhos não veem e as mãos não apalpam coisa nenhuma. Tudo está acima do que podemos experimentar. Mesmo assim, se você realmente quer ser aprovado como um homem que tem fé diante de Deus, deve chamar as coisas que não são como se já fossem. Mesmo que ainda não tenha sido alcançado, você deve confessar pela fé: sou um homem salvo. Meu lugar é o reino dos céus. Sou um dentre o povo eleito por Deus que tem a cidadania do reino dos céus. Mesmo tendo sido atingido por uma enfermidade, você deve confessar a palavra. A palavra diz que por suas pisaduras eu fui curado. Portanto, estou curado. Mesmo que não tendo alcançado êxito, e ainda que a prova, a aflição e o sofrimento façam parte das circunstâncias que está vivendo, você deve confessar ativamente: Cristo nos resgatou da maldição da lei ao fazer-se maldição por nós. Isso aconteceu
para que por meio de Jesus Cristo a bênção prometida a Abraão me atingisse. Portanto, sou uma pessoa abençoada e, porque sou abençoado, a bênção continuará sobre mim. Não podemos dizer essas coisas pelas próprias forças. Entretanto, podemos mudar nossa linguagem por meio da fé na palavra e em Deus. Você jamais poderá ter a experiência do mundo da quarta dimensão se continuar utilizando a linguagem dos sentidos, do intelecto, da razão e da experiência. Se você quiser viver pelo poder de Deus, deve mudar sua maneira de falar. Creia na palavra e confesse a palavra pela fé. A confissão de fé produz milagre. Quando eu era jovem, não conseguia deixar de pensar: por que meu país tem de mendigar sempre? Temos recebido ajuda econômica, mas por que temos de recebê-la também no espiritual? Tomei uma decisão. Tenho de pregar o Evangelho até os confins da terra. A realidade, porém, era desalentadora. Quando eu pastoreava uma igreja em Bulhandong, muitas foram as vezes em que precisei andar a pé, desde Soedaimon, porque não tinha sequer umas moedas para tomar um ônibus. Creio que pedir aos jovens de hoje para fazer isso seria desastroso, mas para mim não havia outra saída. Mesmo assim, minha determinação de ir ao mundo todo e pregar o Evangelho não arrefeceu. Eu tinha certeza de que Deus me havia chamado para atingir o mundo com a pregação do Evangelho. No entanto, não cruzei os braços. Paguei o preço pela realização de meus sonhos. Quem realmente crê na promessa divina esforça-se ao máximo para alcançar essa promessa. Se você quer saber se alguém tem fé, deve observar o que essa pessoa está fazendo por aquilo que crê. Por esse motivo, achei necessário aprender o inglês e depois o japonês. O alemão era também necessário para pregar a palavra na Europa. Assim minha vida foi se moldando ao sonho que eu recebera em meu coração. Dei o melhor de mim para aprender esses idiomas e a ponto de certo dia pensar: será que não estou enlouquecendo pelo estudo? Eu pensava em inglês, falava em inglês, ao ponto de deixar temerosas as pessoas ao meu redor. As circunstâncias não me permitiam comprar um livro, nem frequentar uma escola de idiomas. Com toda a geração da Guerra da Coreia, eu não pude receber educação formal, e a única maneira de estudar era por conta própria. Assim, estudar não era nada fácil. Entretanto, eu tinha esperança e fé de que viajaria pelo mundo todo para pregar a palavra de Deus. O esforço constante e descomunal possibilitou-me visitar cada canto do planeta. Olha, meus irmãos, eu visitei 59 países, dirigi 290 cruzadas e, para isso, tive de dar 114 voltas pelo globo terrestre. Visitei praticamente todos os países do mundo e enviei também 630 missionários ao redor do mundo. Isso tudo, no entanto, começou com uma confissão de fé. Por mais que a realidade fosse adversa e obscura, eu partia do fundamento de crer e confessar na quarta dimensão que Deus me havia chamado como mensageiro de sua palavra para ir e pregar pelo mundo todo. Não se esqueça de que isso foi possível porque eu me dispus a pagar o preço da fé. Uma fé genuína é seguida da confissão de fé. A verdadeira fé move a pessoa e transforma as circunstâncias. A fé permite-nos atrair o mundo da quarta dimensão e visualizar a promessa de Deus. Fé é tomar a decisão de crer, confessar com a boca e agir até a plena realização.
Devemos confessar com intrepidez e seguir avançando, crendo que o bom combate redundará em nossa vitória, já que Cristo venceu a batalha. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Você que está acompanhando aqui essa série, que Deus possa estar te abençoando ainda mais. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo dessa série. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus dotou o ser humano com um potencial quase ilimitado. Lamentavelmente, o homem não tem usado esse enorme dom que Deus lhe deu. Mas isso também significa que um novo mundo de possibilidades se apresenta diante de nós, se formos capazes, com a ajuda do Espírito Santo, de aproveitar todo o potencial que temos sem nenhum tipo de limitação. Ecônomo, cientista Romero, defendeu a tese de que a espessura do cérebro do homem, que tem riscos em sua superfície, como uma noz, é de apenas 3 milímetros, mas equivalente a uma folha de jornal, caso fosse decomposto. O mais surpreendente nessa investigação foi a descoberta de que o cérebro humano continha aproximadamente 13 bilhões 653 milhões de células nervosas. Ainda hoje, o cérebro continua sendo um mistério. Diz-se que cerca de 90% das novas descobertas a respeito do cérebro datam dos últimos 15 anos. Isso leva a crer que o cérebro em si continua sendo desconhecido do homem. Um cientista anônimo afirmou que Johann Wolfgang usou apenas 0,4% e Einstein 0,6% do potencial do cérebro, e que ao longo da história do homem, ninguém usou mais de 1% desse potencial. O fato de os estadunidenses e os europeus terem obtido maior avanço que o restante do mundo deve-se a um maior grau de uso desse potencial. É notório que a maioria deles tem a sua origem e viva em culturas cristãs. O pensamento deles se distingue pelo desafio e pelo progresso. Foram eles que se atreveram a explorar o planeta. Foram pioneiros nas viagens espaciais, inventaram o automóvel, o avião, as comunicações. A grande variedade de coisas que hoje nos rodeiam são produto de seus esforços. Na Coreia do Sul, meus irmãos, por exemplo, as escolas, os hospitais, os asilos de órfãos e idosos são resultados de esforços dos primeiros cristãos que se atreveram a sonhar com algo criativo. Glória a Deus. Isso indica que o potencial de expansão da melhoria da qualidade de vida é, sem sombra de dúvida, a fé cristã. Se desejarmos levar uma vida saudável e bem-sucedida, seja na área espiritual, na área física, devemos conservar uma atitude muito positiva. Lamentavelmente, meus irmãos, muitos cristãos confundem fé com desejo do coração. Eles dizem assim: gostaria de ser rico, gostaria de ser bem-sucedido, gostaria de apoiar o ministério, gostaria de fazer isso e aquilo. Certamente, essas expressões contêm um desejo do coração do homem e não se relacionam com a fé. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso fazê-lo. Isso é uma confissão de fé. Se você conservar o pensamento afirmativo, sim, posso, surgirá uma ideia criativa de forma imediata. Todavia, se você cultivar um pensamento contrário do tipo, não posso, a situação se agravará. O homem vive e move-se em 3 dimensões: a dimensão física ou visual, a mental e a espiritual. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meus irmãos e irmãs, quando o espírito do homem, que se encontra na dimensão espiritual, confessa: sim, posso, o Espírito Santo é quem o ajuda
por meio de novas ideias e inspirações. No entanto, se nosso espírito declara de forma contrária, as portas da dimensão espiritual se fecham, meus irmãos, deixando-nos sem acesso aos recursos divinos. Eu vou agora ensinar para vocês 4 passos de fé para viver o seu potencial. O passo número 1 é que você pense no êxito. Pessoalmente, nunca deixei de orar e sonhar com a evangelização do meu país e do mundo. Sempre pensei que podia conseguir esse objetivo. Por isso, estamos difundindo em nossa igreja, neste momento, o Evangelho de Jesus Cristo, por meio de uma página na internet, lançada não há muito tempo. Temos também um projeto com uma meta de 10 anos, que consiste em plantar, no mínimo, 500 igrejas autônomas na Coreia do Sul. Muitos se disseram que isso seria impossível, meus irmãos. Entretanto, glória a Deus, o Espírito Santo deu-me plena convicção de que é possível sim. Por maior que seja a turbulência, não deixe de confessar que terá êxito. Pense nisso, meus irmãos e irmãs. Estou certo de que você o alcançará. Glória a Deus. No entanto, se seu pensamento for em direção contrária, o temor se apoderará do seu coração e o resultado será o fracasso. Não conheço ninguém que pense continuamente em fracasso e tenha alcançado sucesso nesses anos todos de ministério. Sem dúvida, meus irmãos, testemunhei muitos casos de homens e mulheres que pensaram somente em obter o êxito, mas que fracassaram. Eu mesmo tenho visto muitos cristãos que se desiludiram por não terem conseguido o que esperavam. Uma pessoa de minha igreja um dia disse: ouvi o pastor dizer que quem pensa afirmativamente obtém êxito. Entretanto, sempre fracassei. Por que isso me aconteceu? Certa ocasião, um diácono foi levado aos tribunais por causa da posse de um determinado estabelecimento. Essa pessoa, sendo cristã, orou todos os dias e pensava somente na vitória. Chegou o dia do julgamento, mas o resultado foi negativo. O diácono sentiu uma desilusão indescritível a tal ponto que pensou: se Deus está vivo, como pode me decepcionar dessa maneira? Por que aquele irmão perdeu a causa se havia concentrado todo o seu esforço na oração e em obter o êxito? A resposta é simples, meus irmãos e irmãs. Quando alguém quer começar um curso, deve pagar uma taxa. Desde o ensino fundamental até a universidade, todo aluno precisa pagar um determinado valor, independentemente do tipo de curso. No aprendizado da vida, cada pessoa deve pagar um preço para aprender o verdadeiro sentido da existência. Talvez não seja raro ver um investidor que aplicou centenas de milhares de dólares num dia e no outro viu-se na falência. Pode ser que nesses casos o investidor pense que fracassou e desperdiçou grande quantidade de dinheiro. Ou pode ser o caso de uma pessoa que investiu muito dinheiro para conseguir os melhores advogados, mas perdeu a causa. Em ambos os casos, segundo o senso comum, é um fracasso. No entanto, devemos nos dar conta de que não se trata de desperdício, muito menos de fracasso. Ao contrário, é uma taxa que se pagou na escola da vida. Seja na sociedade, seja na família ou na igreja, se você tem medo de pagar o preço do fracasso, nunca conseguirá aprender e ser aprovado na matéria de se obter o êxito. O fracasso é amargo. Todavia, esse é o preço que devemos pagar para conseguir o êxito. Portanto, não tome o fracasso como um elemento negativo. Você deseja algo muito grande? Então não esqueça que terá que pagar um preço muito alto por isso, um fracasso também muito grande. Por isso, considere o fracasso uma parte do próprio sucesso. Concentre-se no resultado final. Pense, confesse, visualize e viva as 24 horas do dia com sucesso. Talvez não consiga, receio fracassar. Esse tipo de pensamento nunca dará luz a ideias criativas. Não tenha medo do fracasso. Pense no êxito. Contudo, meus irmãos e irmãs, o sucesso que você deseja deve ser para a glória do Senhor.
O segundo passo é pense grande. Quando eu era menino, os adultos tinham por hábito me dizer: se for desenhar, faça algo grande, como um tigre ou um leão, e ao menos sairá um gato. Se for pensar em um gato desde o começo, sairá quando muito um gato ou um rato. Esse é um ditado típico de meu país e significa que devemos pensar grande. A Bíblia também ensina algo semelhante. Abra sua boca e eu a alimentarei. Salmos 81:10. Meus irmãos e irmãs, tenho 50 anos de ministério e sempre planejei grandes projetos, aos quais requerem muitas horas de oração e esforço extraordinário. Contudo, sempre me atrevi a crer que podia alcançar todas as minhas aspirações. Um objetivo, independentemente de seu tamanho, grande ou pequeno, implica pagar um preço muito alto chamado esforço. Então, não parece melhor fazer projetos grandes? E o terceiro passo é: almeje seu sucesso. É fundamental que todo aquele que almeja ter sucesso se veja como uma pessoa bem-sucedida. Esse é o princípio da visualização. Não somente o crente em Cristo, como qualquer indivíduo conseguirá sucesso se fizer uso desse princípio. A pessoa de êxito veste-se como tal. Com isso, meus irmãos e irmãs, não quero dizer que você tem de vestir roupa cara. Quero sim dizer que você deve vestir-se decentemente, com roupa limpa e elegante. A maneira de andar, de falar, de agir deve ser a de uma pessoa bem-sucedida. Você deve ter uma autoimagem positiva. Pedro escreveu o seguinte, meus irmãos e irmãs: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A pessoa muito rica é aquela que se viu a si mesma com muitas posses. O homem de negócios que tem lucro é aquele que viu sua empresa crescer. O cristão que obteve êxito é aquele que viu a si mesmo crescer espiritualmente. A pessoa de virtude é aquela que creu e ganhou a aceitação por parte das pessoas. A pessoa que não imagina nem planeja o êxito nunca o alcançará. A Bíblia diz, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você deseja alcançar êxito? Então guarde uma imaginação de sucesso em seu coração, a que é invisível, e observe-a em todos os momentos da sua vida. O quarto e último passo é: ore dentro do sucesso. Deus é um Deus de sucesso. Nunca conheceu o fracasso. Deus é um Deus próspero. Nunca conheceu a pobreza. Deus é luz. Nunca habitou na escuridão. Deus é um Deus saudável. Nunca conheceu a enfermidade. Deus é um Deus que vive. Nunca conheceu a morte. Portanto, devemos fazer orações de êxito, como uma série de diálogos com Deus. Uma oração de fracasso expressa lamentações como: Senhor, não sei o que fazer. Enquanto orações de êxito contêm convicção: Senhor, sei que o milagre está a caminho, pois Tu estás comigo. Devemos orar na linguagem espiritual, pois o poder criativo é o que caracteriza justamente o mundo espiritual. E isso ativa a disposição e o poder do Espírito Santo. Na geometria, a linha que liga dois pontos tem um caráter unidimensional, ou seja, só uma dimensão. Se a essa linha são acrescentadas inúmeras linhas, ela se converte em um plano, que passa a ter, então, caráter bidimensional. Uma combinação de planos converte-se num corpo tridimensional. O plano unidimensional encontra-se sob o domínio do plano bidimensional, que, por sua vez, se encontra sob o domínio do plano tridimensional. Esse princípio da geometria também se aplica ao mundo físico. Encontramos-nos no mundo físico, que tem caráter tridimensional. A minha pergunta é se haverá alguma dimensão maior que domine essa dimensão física. A Bíblia fala a respeito da quarta dimensão, em Gênesis 1:2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O idioma hebraico nos proporciona uma imagem mais concreta.
pois esclarece que o Espírito Santo incubava todo o planeta. Notamos nesse versículo que o Espírito Santo movia-se chocando o planeta, como faz uma ave. Pode-se dizer que a Terra, que era sem forma e vazia, pertencia ao plano tridimensional, e o Espírito Santo, que pertence ao mundo espiritual da quarta dimensão, incubava este mundo. Foi ali que Deus, por meio de sua palavra, proclamou a criação do universo, que se manifestou no plano físico. Por esse motivo, devemos orar no plano da quarta dimensão. Deus, peço-te que tua compaixão esteja sobre esta pessoa enferma. Espírito Santo, peço-te que te movas sobre ela com teu poder curador. Esse tipo de oração faz com que o Espírito Santo desça até que a pessoa seja curada. A oração é um pedido pelo êxito criativo. Por meio da quarta dimensão, que se encontra sob a soberania do Espírito Santo, devemos primeiramente incubar a realidade, até que ela resplandeça. A oração é um processo de incubação. Você deve alcançar o êxito e continuar caminhando em suas trilhas com o Senhor. O êxito é o segredo da felicidade, ainda que leve muitos dias intensos de trabalho, até mesmo sem dormir. O homem de êxito jamais se sente cansado. O êxito produz autoconfiança, estima das pessoas, melhor qualidade de vida e maior grau de esperança. Você deseja de fato obter êxito no que faz? Uma vida de êxito só é alcançada por meio de um pensamento afirmativo. Pense grande, tenha uma autoimagem afirmativa. Ore e obterá êxito. Tive o privilégio um dia de tomar um café da manhã com um neurologista muito conhecido da Coreia do Sul. Ele me falou sobre as descobertas mais recentes da sua área de trabalho. Ele disse: Pastor Cho, o senhor sabia que o nervo central da linguagem, que se encontra dentro do cérebro, tem absoluto domínio sobre o restante dos nervos? Um estudo recente revelou isso. Obrigado por sua informação, doutor, mas a verdade é que eu já sabia disso. Como? Como sabia? Isso foi descoberto faz pouco tempo. Aprendi com o Dr. Tiago. Tiago? Quem é Tiago? Tiago é uma pessoa muito famosa, já faz 2000 anos. Ele explica a importância da relação entre a língua e o nervo central. Também a relação que ela tem com os atos de uma pessoa. Preste atenção. Leia Tiago 3:1 e em seguida o verso 2. Aqui diz claramente que a língua, embora sendo uma parte muito pequena, é capaz de dominar todo o corpo. Você pode vê-lo? Ao escutar minhas palavras, o neurologista começou a explicar seus conhecimentos, que sem dúvida coincidiam com as palavras de Tiago, e continuou comentando, muito animado. Se uma pessoa diz, sinto-me fraco, todos os nervos captarão a mensagem e dirão entre si, vamos nos preparar para sermos fracos. O nervo central nos manda sentir-nos fracos, e o resultado de tudo isso, do ponto de vista físico, será a falta de resistência. Se uma pessoa diz, é verdade, sou um inútil, creio que não conseguirei fazer este trabalho, todos os nervos, ao receber essa mensagem, reagirão de acordo com as palavras pronunciadas. É verdade, o nervo central nos diz que somos inúteis. Temos de limitar o uso do nosso potencial. Temos de nos preparar para sermos verdadeiros inúteis. Se uma pessoa diz, envelheci demais, sinto-me cansado e incapaz de fazer alguma coisa a esta altura da minha vida, o nervo central não tardará em enviar uma mensagem ao restante dos nervos, que reagirão dizendo, é verdade, envelhecemos demais, estamos prontos para morrer. Vamos nos preparar para nos deteriorar. E caso continue pronunciando essas palavras, não tardará em morrer. Portanto, nunca devemos perder o entusiasmo. Se perdermos, sairão de nossa boca palavras muito negativas tais como,
Estou perdido. Não sei que sentido tem a vida, e os nervos reagirão em relação a essa mensagem. Atuarão de forma muito passiva, o que prejudicará grandemente a nossa saúde e não demorará a morrermos em idade muito prematura. Ele finalizou dizendo que o nervo central da linguagem tem poder sobre todo o corpo e que, portanto, qualquer pessoa é capaz de controlar o próprio corpo por meio das palavras. Concordei com o especialista, embora não totalmente. A declaração de palavras afirmativas é a base do sucesso. Tiago 3,2 afirma que quem consegue controlar a língua também o fará com relação a todo o corpo. Deixe de dizer que você é pobre. Caso contrário, todo o ambiente se tornará negativo e a pobreza chegará a você, a ponto de você sentir-se mais cômodo na pobreza do que na prosperidade, levando-o a pensar e desejar a pobreza. No entanto, se você declara que é uma pessoa talentosa e bem-sucedida, seu espírito, sua alma, seu corpo reagirão ao receber essa mensagem e conseguirão, dessa forma, obter o êxito. Nós, os coreanos, temos a tendência de dizer: morro disto, morro daquilo, morro de calor, morro de fome, morro de prazer, morro de medo. Quem sabe esse tipo de expressão foi a causa principal da miséria e da guerra contínua em nosso país por mais de 5.000 anos. É tempo de renunciar às palavras negativas. Você deve habituar-se às declarações positivas. Deseja ser revigorado? Então, primeiramente faça-o com seu vocabulário. Renove sua forma de falar. Se você se nega em mudar o seu vocabulário, nunca poderá experimentar a renovação. Você deseja que os seus filhos sejam transformados? Se deseja, ensine-lhes primeiro a usar uma linguagem positiva. Jovens que se caracterizam pela falta de responsabilidade e respeito deverão primeiro aprender a falar uma nova linguagem. Como podemos adquirir e aprender essa linguagem? Minha resposta é a Bíblia, a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe com liberdade em nossa personalidade, pois o Espírito de Deus oferece-nos as palavras mais apropriadas no momento adequado, na hora certa, no momento certo. Leia e medite na palavra de Deus. Faça isso de Gênesis a Apocalipse todos os dias. Gaste tempo, invista o seu tempo na palavra de Deus. Deixe que a linguagem bíblica domine sua mente. Expresse palavras de fé. Declare palavras de êxito, de criatividade, de produtividade, de vitória. Você pode declarar salmos no seu dia a dia. Você pode declarar os provérbios. Você sabe que provérbios são 31 capítulos e você pode recitar os versículos diários, começando pelo dia 1º de cada mês, e você pode seguir até o dia 31. Caso o mês tenha 30 dias, você pode ler no dia 30 os capítulos 30 e 31. Porque dessa forma você aprenderá o segredo da vitória em nome de Jesus. Esse é o segredo da vitória, falar a linguagem bíblica. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Você que chegou aqui no canal, talvez pela primeira vez, ou talvez você já tenha acompanhado o canal e ainda não se inscreveu aqui no canal. Inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias, às 16, 18 e 20, são postados aqui vídeos abençoados, palavras maravilhosas para abençoar você e sua família. Deixe também o seu like. Não se esqueça de compartilhar também para as pessoas que você mais ama. Compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe